Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Então, gente, esperar mais 5 minutinhos, tá? E enquanto isso eu vou falando alguma coisa aqui, mas foi divulgado aí que às 13 horas então a gente entraria, né, para falar coisa importante, certo? Heloísa, Sueli, Ana. Então, gente, eu ainda tô bem cansado, eu viajei a noite toda, acabei de chegar em casa, depois de 2 semanas aí. E como eu cheguei aqui bem cedo, né, o ônibus chega, depois de rodar aí quase 500 quilômetros, ele chega às 5, 6 horas da manhã. Eu cheguei em casa e fui ligar a Globo, né? Botei na Globo News ali para saber o que é que eles estavam fazendo, que eu não tive tempo de... Só fiquei sabendo, né, que as Forças Armadas estavam sofrendo ataques diários, né? E daí tem essa questão dos caminhoneiros, e aí também tem a questão do movimento, né, patriota contra o crime político organizado. Podem ter certeza que tudo isso está ligado, tá? E nessa viagem tem gente que não entendeu a importância, né? Graças a Deus a maioria das pessoas entenderam a importância da live que nós gravamos ontem, que o objetivo dela era mostrar, né, desde o movimento dos 20 centavos, o crescimento do movimento patriota para solucionar o problema, que é a intervenção militar das Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar e Polícia Civil a favor do povo contra todos os criminosos na política, né? Limpar a casa para a gente refazer as nossas leis, refazer essa Constituição, e aí então a gente ter eleições para daí sim, né? Mas eleições de verdade, não essa palhaçada, né? Não esse bingo comandado aí pelo criminoso, né? Jogo de azar. Eleição no Brasil é jogo de azar porque quem comanda todas as máquinas, né, são os próprios criminosos, e a gente já sabe disso. Denilson, Silvia, Ana, Rogério, José, Benedita, Maria Helena, Manassés, Silvia Hernandes, Josivan, Cristiano, Ana Lúcia, Edmar, Guerreiro. Minha continência, irmão, não é a mão esquerda, é a direita, tá? É que o celular tá espelhado. Vamos explicar antes que alguém fale alguma coisa aí, né? Sempre tem. Mas enfim. Ana, está aqui. Você pode falar comigo direto pelo Cruzada, querida. Que Deus abençoe. Cléris... Meio-dia e 58, mais 2 minutinhos, gente. E, enfim, a live mostrou, né, que o povo todo foi confundido, né? Confusão, ela faz parte, né? Quando você quer tirar a atenção de algo importante para você, você gera confusão e as pessoas perdem o foco. Então, esse negócio de eleição... ele, nesse caso, nesse momento, é o pior momento que nós vivemos desde 1985, né, em nossas vidas aqui no Brasil. Quem ainda não se deu conta, precisa se dar conta de que não é um processo eleitoral. Não se trata de uma demonstração de que se pode mudar a política brasileira através desse sistema político que comanda todos os setores, né? Saúde, educação, segurança e o sistema eleitoral, é lógico. Então, meio-dia 59, então a gente vai falar um pouquinho daqui mais alguns segundos, assim que entrar às 13 horas aqui. Tem coisa importante porque está na hora de falar algumas verdades, tá certo? Alguém tem que ter coragem de falar aquilo que todos nós dizemos que sabemos, mas ninguém tem coragem para falar. Então,
Eu estou, como todos nós, revoltado com tudo que está acontecendo. Não estou agindo pela emoção. Eu estou agindo aqui pela razão. Eu sei o risco. Tá? Eu sei o risco do que eu vou falar aqui. Mas eu peço a Deus que controle a minha língua, meu coração e a minha mente, para que eu possa mostrar que nós não merecemos isso que está acontecendo e que o fato de nós sabermos o que está acontecendo não faz de nós inimigos do nosso exército, não faz de nós inimigos da nossa polícia, não faz inimigo das nossas armas, não nos faz inimigos, muito pelo contrário. É preciso que o povo mostre que sabe o que está acontecendo, e isso tem que chegar, né, a quem tem poder para tomar uma decisão e salvar nossas vidas imediatamente, o mais rápido possível. Vamos lá, 13 horas então. Quero dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras. Eu já falei aqui para quem entrou primeiro, eu acabei de chegar de viagem, né, onde a gente conversou sim com patriotas, né, civis, patriotas da reserva e patriotas da ativa. Já começa por aí a verdade, né? E enquanto eu vou passando para vocês aqui, daí eu entro nesse detalhe, que é muito importante, que é uma verdade que não pode mais ser escondida do povo brasileiro, tá? Eu até acredito que possa haver alguma boa intenção em esconder essa verdade do povo, mas o risco para o povo, para mim e para você, é muito maior se a gente continuar calado, fazendo de conta que não sabe do que está acontecendo. Alerta geral: caminhoneiros, o poder e o caos ribanceira abaixo. Vejamos. Temer decreta o que sempre é decretado em época de eleições, que as Forças Armadas tenham permissão para atuar no apoio e garantia do processo eleitoral. E daí, se eleições... Só um minutinho. Os meus cães aqui. Vamos lá. Temer decreta o que sempre é decretado em época de eleições, desse sistema, que as Forças Armadas tenham permissão para atuar no apoio e garantia do processo eleitoral. E daí, se eleições são a única maneira de que eles salvem o sistema, tá? O que eu quero dizer com isso? Quem quiser duvidar dessa visão, infelizmente vai pagar o preço, junto comigo e junto com todos nós. Só existem duas alternativas, tá, para o Brasil. Uma para salvar o crime político organizado e a outra para salvar o povo brasileiro. Nunca foi tão verdade o que eu estou falando para vocês, que a permissão, né, porque tudo é permitido no sistema eleitoral e no sistema político, a permissão para que alguns militares participem, militares da reserva, né, não fazem mais parte do corpo ativo das Forças Armadas, são da reserva, inclusive da reserva remunerada. Não pensem que isso aí é um presente. Se for um presente, é um presente de grego, certo? Porque existem N questões com relação a isso. Primeiro, o número. Se o objetivo é criar uma bancada com poder para mudar, você tem que ter um número maior do que os bandidos e criminosos que estão lá dentro. Isso é a primeira coisa. Nem presidente vai conseguir fazer nada se o Congresso não aprovar. Tudo. O presidente pode emitir um decreto e o STF ou o Congresso pode vetar. Além dos 81 senadores e dos 513 deputados, a gente tem os governadores de todos os estados brasileiros e os deputados estaduais, tudo fazendo pressão no Congresso e na presidência, certo? Então, me parece um presente de grego. Mas por quê? Porque se não tiver eleição, tem intervenção. Se tiver intervenção, todos serão presos.
desde que essa intervenção seja do Exército de Caxias, não como hoje está na Venezuela. E me parece que uma eleição aqui seria o tempo necessário para que o que se implantou na Venezuela se implante aqui, com vias com aparência de legalidade, né? Até que Trump, se eu não me engano, se essa informação corresponde, parece que acenou alguma coisa com o Congresso americano para intervir militarmente na Venezuela, né? Caso, enfim, as eleições lá, com quem? Urnas eletrônicas, um povo assassinado todo dia, se falar alguma coisa contra o governo, e depois os nossos militares que caçavam bandidos e terroristas que eram os ditadores. E a Globo, hoje de manhã quando eu chego, batendo como nunca bateu antes. Como nunca bateu antes. Então, essa bondade do crime político organizado no Brasil de permitir candidaturas de ex-militares, junto com um processo eleitoral comandado pelo crime político organizado, não me parece um bom negócio. Mas, se existir eleição no Brasil hoje, não acontece intervenção, né? Quando é que o povo, que é manipulado pelo PT, pelo PMDB, pelo PSDB, e os patriotas que caem no conto do vigário eleitoral, vão se dar conta de que não é o PT contra o PMDB, contra o PSDB, contra o partido militar político nesse sistema. É o sistema, o crime político organizado contra nós todos. O que está em jogo é o poder e o dinheiro de todo o sistema político e empresarial brasileiro. É isso que está em jogo. Tudo, absolutamente tudo será usado pelo sistema do crime político organizado para fazer acontecer as eleições em 2018. Tudo. Tudo. Prender Lula, prender mais um ou dois, permitir que militares se candidatem, porque eles precisam de eleições. É a única chance que eles têm para continuar existindo no Brasil. A única chance do crime político organizado tem que ter eleição. Tá? O poder, então assim, tudo, absolutamente tudo será usado pelo sistema do crime político organizado para fazer acontecer as eleições. O poder e o dinheiro em primeiro lugar. E isto quer dizer compra de qualquer pessoa que esteja atrás de dinheiro desesperadamente. Seja para se infiltrar nos movimentos, no movimento patriota, intervencionista, político a favor dos militares e por aí vai, seja para usar os que estão infiltrados já há bastante tempo para levarem patriotas mais uma vez como gado de curral eleitoral para validar sua vitória final contra o povo brasileiro, que são as eleições. Nesse sistema. Ah, mas você é contra a eleição? Não. Eu sou a favor de eleição, mas de eleição de verdade. Eu não sou a favor de um bingo onde o dono do bingo é o criminoso. Isso eu não sou. Não importam quantas peças tenham que mexer, prender 1, 2 ou 3, permitir que 71 ou 100 militares num universo de 6.500 políticos adentrem a política. As crianças vão continuar morrendo todos os dias, certo? Não importam quantas peças tenham que mexer, não importa se essas peças forem militares, nada importa mais do que impedir a retomada do Brasil das mãos do crime político organizado, controlado por Fernando Henrique Cardoso e seus asseclas. Tá? Quem controla a política no Brasil hoje, né, de um racha que aconteceu lá em cima na nova ordem mundial, onde Jorge Soros é o patrão do cachorro chamado Fernando Henrique Cardoso, certo? Cachorro é um cão, o Fernando Henrique é um cão do inferno aqui, cujo demônio que comanda ele chama Jorge Soros. Tá certo? Não tô brincando não, gente. Tô falando sério. Sob o comando de Jorge Soros e companhia, a ordem é
impeçam a intervenção ou todos perderemos tudo, o poder e o dinheiro. Ok? Então assim, ó, a ordem é essa. Não importam quantas peças tenham que mexer, quantas pessoas tenham que matar, quantos políticos, porque político no Brasil, quando a gente fala em geopolítica esses anos todos, a gente está falando disso, são dos interesses e poderio internacional no Brasil. Tá? Para isso você tem que entender o que a China e a Rússia representam, o que os Estados Unidos e Israel representam na política brasileira. Porque eles estão de lados opostos. Quem dominou o Brasil desde 1988 foi a esquerda mundial, a Rússia, a China, Jorge Soros e seus cães do inferno. Tá? Quem criou o PT foi o PSDB. Quem deu vida ao PMDB foi o PSDB. Quem implantou o sistema do crime político organizado na política brasileira foi o PSDB. Desde sempre. Desde 1985. Desde antes disso. Hoje a Globo de Manhã falava dos documentos dos Estados Unidos, falando logo antes de 1985, 1988, com relação a Figueiredo. Tá? Quando militares estavam divididos. Por quê? Quantos? É claro que a maioria dos soldados que não pertencem ao general, não pertencem ao presidente da República, ao governador, elas pertencem às suas famílias. Porque cada soldado do Brasil, ele pertence à sua família, e a sua família lhe pertence. Seu pai, a sua mãe, seus filhos. Chega de hipocrisia. Existia, sim, um exército que estava disposto. Agora, Estados Unidos perdeu o controle pela esquerda no Brasil. E aí a esquerda tomou. Figueiredo cansou de avisar. E essa divisão não aconteceu depois de 1985. Ela aconteceu antes. A gente conversa informalmente com militares da ativa em todo o Brasil. Essa história, tá, que alguns generais dizem que as Forças Armadas são uma só voz, um só pensamento. Desculpa, General Vilas Boas. A gente escuta isso faz muito tempo. E a gente sabe qual é a sua boa intenção. Só que o que a gente escuta dos coronéis, dos majores, capitães, não corresponde a apoio à eleição. Porque eles sabem o que está acontecendo. Eles sabem que a eleição nesse ano é a salvação do crime político organizado da esquerda mundial dentro do Brasil. Eu sei do risco que eu corro por estar denunciando isso. Mas eu decidi que eu não vou morrer de joelho. Nem vou ver meus filhos morrerem de joelho. Tá certo? Que se levante o verdadeiro exército de Caxias. Que se levante o verdadeiro exército de Caxias, da ativa e da reserva. Insurgência contra o crime? Sim, senhor. Não é contra a lei, a ordem. É contra o crime. É contra ordens criminosas. É disso que eu estou falando, meu general. E eu espero que o senhor entenda. Como é difícil aceitar que pessoas continuem sendo assassinadas covardemente, não sob a tutela, porque eu creio que não seja esse o desejo dos generais das Forças Armadas do Brasil, de todas as três forças, Marinha, Exército e Aeronáutica. Mas servir de cavalo de Troia para que o crime político organizado permaneça e se estabeleça definitivamente como na Venezuela, através de uma eleição no Brasil, nós não podemos aceitar. Nós não podemos aceitar. Todos deveríamos saber, eu já vou falar sobre os caminhoneiros. Todos deveríamos saber que os ataques da Globo e da mídia contra o governo militar, batendo na cara dos nossos heróis de Caxias, todo dia, da forma que está agora, é porque o que eu estou falando aqui é verdade.
A eleição é a única salvação para o sistema do crime político organizado da esquerda mundial no Brasil. Esta eleição, nós sabemos disso, senhor General Vilas Boas, senhor Mourão e senhor Bolsonaro. Se os senhores de fato são homens que merecem o nosso respeito, levantem-se contra isso imediatamente. E retomemos o Brasil das mãos dos criminosos. A única cura para o Brasil é a intervenção militar. Porque se os senhores fizerem o jogo da esquerda e lhes derem a legalidade em uma eleição comandada por Jorge Soros, pelos interesses da nova ordem mundial, esquerda internacional, os senhores não passarão de tão traidores quanto eles. E nós não queremos acreditar que de fato a gente está tratando com isso. Todos deveríamos saber que os ataques da Globo e da mídia contra o governo militar, batendo na cara dos verdadeiros soldados, eu não aguento mais. Ninguém aguenta mais. As pessoas me ligam todo dia desesperadas. Eu já vim de Brasília até o Rio Grande do Sul com meu carro apoiando o caminhoneiro, para ver sem vergonha, canalha, fazer acordo lá dentro. Eu estava presente nas reuniões lá dentro dos salões em Brasília, onde lideranças empresariais, donos desses escravos motoristas do Brasil, fizeram seus acordos como estão fazendo agora. Então eu espero que os caminhoneiros agora ponham juízo em suas cabeças. Pois assim como no Chile, eles têm, quando sempre tiveram condições de liderar a intervenção militar do povo de bem contra o crime político organizado no Brasil. Que eles se deem conta desta vez de com quem é que eles estão lidando. Reduzir o preço do diesel, tirar 20 centavos, interessa para quem? Ainda mais retirando do diesel e colocando no arroz, no feijão, de quem já não tem dinheiro mais para comprar um pedaço de carne. Isso é ridículo, senhores. Isso é ridículo. Todos deveríamos saber que os ataques da Globo e da mídia contra o governo militar, batendo na cara dos verdadeiros soldados da pátria nas Forças Armadas, têm um objetivo que jamais foi tão claro até hoje: impedir o aumento constante do povo exigindo uma intervenção militar para acabar com este sistema disfarçado de democracia e reconstruir o Brasil de Deus, da pátria e da família. Usar General Mourão para dividir o movimento intervencionista, patriota. O que houve com a maçonaria, que também é dividida? Está tudo dividido, como sempre esteve. Até hoje nunca tínhamos visto tamanho. Para quem não sabe, tem militares da Grande Oriente, tem militares da Grande Loja. Fernando Henrique, Temer, são maçons. Agora que se revelem os verdadeiros escudeiros de Deus, da pátria e da família. E os do diabo, que sejam caçados e exterminados pelos bons guerreiros, cavaleiros da maçonaria, de Deus, da pátria e da família, do grande arquiteto. Até hoje nunca tínhamos visto tamanho ataque contra a única solução. Por quê? Porque é o fim. Ou é eleição, escravidão para o resto da vida, destruição completa do Brasil, ou é a intervenção e a salvação. E em contrapartida, querem nos enfiar goela abaixo uma mentira chamada eleição, com a permissão deles próprios da candidatura de alguns militares, como se seu número fosse sequer fazer cócegas contra mais de 6.000 políticos profissionais do crime em todo o Brasil, e milhões de funcionários públicos viciados no roubo do dinheiro público, no tráfico, em cargos públicos em todo o Brasil. Milhões.
A eleição sem intervenção, onde sejam presos todos os presidentes desde 1988 até aqui, todos, sem exceção, é a eleição sem a intervenção, onde sejam presos todos os presidentes desde 1988 até aqui, todos, sem exceção, é a própria morte de todos nós na escravidão nesse sistema. Esse sistema é o próprio crime político organizado. Não respeita a vida humana nem de um bebê no útero da mãe, nem do recém-nascido e muito menos dos jovens, adultos e velhos. Não importa o partido. É tudo gado. Adultos e velhos na luta pelo poder e pelo dinheiro do povo brasileiro e das riquezas do nosso país. O povo aqui é o que menos importa. Ele só serve como escravo. Tá certo? Você acha que é livre? Por quê? Porque você tem um carro que se bater você não vai ter dinheiro para arrumar? Porque você ainda tem um emprego, você acha que é livre? Você acha que não é escravo ainda? É com isso que eles contam. Que você continue assim, um idiota. Nem Bolsonaro nem Mourão, desculpe os que fazem questão de continuar a se iludir na esperança do processo eleitoral desse sistema, nesse sistema, para sua própria manutenção. Diferente de eleições sob uma nova Constituição com leis e homens da lei de verdade para gerenciar a política no Brasil. O que, acreditem, é a nossa única e última chance. Caso o povo não se dê conta do que está acontecendo, o choro e o ranger de dentes vai se tornar ensurdecedor, muito em breve. O que acreditem é a nossa única e última chance, a intervenção militar imediatamente. Se chegar em eleições, assim como eleições nesse sistema, também é a última chance do crime político organizado para se manter nas entranhas políticas e do funcionalismo público brasileiro, e assim continuar criminosamente roubando e matando a sociedade e o empresariado em nosso país. O mundo todo já sabe da Venezuela, o mundo todo já sabe da nova ordem mundial, o mundo todo sabe do Fórum de São Paulo, que a maçonaria está rachada, que existe racha, sim senhor, nas Forças Armadas. De um lado, criminosos disfarçados de pessoas ilustres, do outro, os verdadeiros soldados da pátria amada Brasil. Chega de hipocrisia, alguém precisa gritar a verdade para que todos ouçam e saiam dessa prisão chamada ignorância, que pode ser a maior responsável por nossa derrota. É impossível aceitar a morte iminente que se aproxima sem sequer levantarmos e lutarmos por nossas próprias vidas e de nossas famílias. Isso é covardia e suicídio voluntário, disfarçado de eleições em uma demoniocracia. Tá certo? Eu vou repetir para vocês. Não lutar agora e aceitar eleições é aceitar a morte iminente que se aproxima sem sequer levantar e lutar por nossas próprias vidas e de nossas famílias. Isso é suicídio voluntário disfarçado de eleições em uma democracia do quinto dos infernos, comandada por demônios. Quanto às paralisações dos caminhoneiros, eu sou testemunha ainda viva de como a podridão aconteceu até hoje dentro das manobras do poder em Brasília. São interesses empresariais de empresários corruptos e criminosos, manipulados e manipulando o caminhoneiro empregado, pois se tornam donos do transporte e fazem o jogo sujo merecer respeito da população, onde para alguém ganhar, alguém tem que perder. E todos sabemos que quem sempre perde desde 1985 no Brasil é o povo pagador de imposto, o próprio caminhoneiro, a própria família dele e a nossa. Sempre. Que Deus ilumine a cabeça dos motoristas, pois se desta vez eles lutam pelo Brasil e não por seus interesses ou de seus patrões, que Deus os use para levantar a intervenção militar do bem contra o mal e caçarmos todos os políticos e funcionários públicos profissionais do crime, que esta mentira de democracia criou. Que os homens da Polícia Federal e Rodoviária Federal não hajam contra o seu patrão de verdade, que somos nós, o povo, que pagamos sim os seus salários. Que as Forças Armadas deponham imediatamente
este sistema e todos os criminosos disfarçados de Vossa Excelência em todos os poderes, desde os municípios até a federação. Senhores e senhoras, eu passei noites e noites ajudando, com comida, conversando, conseguindo lugar para que eles tomassem banho, alimento nas estradas do Brasil, nas manifestações antigas. E todas elas manipularam a classe. Essa conversa de diesel, essa conversa de frete, isso é conversa do capeta, tá? Isso é conversa do capeta. Porque o caminhoneiro é o quê? Ele é uma classe ou ele é o povo brasileiro? Usar o diesel para validar a continuação da política criminosa no Brasil? Isso quem faz é o criminoso político. Os caminhoneiros têm condições de promover a intervenção em 2, 3 dias. 2, 3 dias. Mais 2, 3 dias. A Polícia Federal que cria vergonha na cara, e a Rodoviária Federal que cria vergonha na cara. Os agentes não obedeçam ordens vindas do crime, através de seus chefes indicados por criminosos políticos. Os soldados, os agentes da Polícia Federal e os soldados da Polícia Rodoviária Federal criem vergonha na cara. E não aceitem, juntem-se ao povo, juntem-se aos caminhoneiros que lutam contra os criminosos no poder. Que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa? Os senhores sabem que uma ordem criminosa tem que ser rechaçada na hora. Inclusive os senhores devem, mediante uma ordem criminosa, dar voz de prisão para qualquer canalha disfarçado de superior. E nas Forças Armadas e em toda a polícia. Que conversa é essa? E os caminhoneiros? Será que vai virar de novo uma briguinha por 20 centavos? Onde eles vão baixar 1,5% o diesel e subir 10% o feijão e o arroz? O ovo? Gente, para mim chega, tá? As instituições executiva, legislativa e judiciária estão todas podres, apodrecidas. São vampiros desgraçados, são demônios tomando banho em banheira cheia do sangue de criança assassinada no Brasil todos os dias. E as Forças Armadas que hajam contra aqueles canalhas que estão lá, ou com ou sem estrela no braço, mas que de soldados da pátria não tem nada. Prendam todos os traidores do povo brasileiro, da pátria brasileira. Prendam todos, em todas as forças. Acabem com isso de uma vez por todas. Não vem com esse negócio mais, com essa conversa, porque nós não vamos aceitar mais isso. Vamos denunciar tudo, sim senhor, tudo. E se vierem aqui me matar, vocês vão ver levantar milhões, muito mais fortes do que eu, imediatamente. É só o que eu peço a Deus. Tá certo? Vocês não vão me assassinar ou assassinar meus filhos dando risada da minha cara, sem que eu me levante e lute contra vocês. Eu quero o meu país de volta. Eu quero um futuro para os meus filhos. E não tem conversa, tá? As minhas Forças Armadas não é o Mourão, não é o Vilas Boas, é o meu soldado da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Chega de levantar mito. Levantamos o nome do General Mourão enquanto ele apoiou o movimento patriota. Agora onde vemos ele? Num processo do sistema mais sujo, mais podre, mais imundo do planeta. Que negócio é esse? Sugestão a quem ainda não se deu conta, mas vai se dar agora com relação a apoiar eleições com Bolsonaro. O que tem aí dentro? O que tem aqui? Um mito? É? De novo? De novo? De novo um mito? Ou é a tua família? Ou é teus filhos? Ou é teu pai, tua mãe, tua esposa, teu neto? O que tem dentro da tua cabeça? Um mito? Eu tenho a minha família.
Eu tenho a minha família. E não me interessa quem é que queira participar de eleições do Brasil. O dia que eu comandar como cidadão e pagador de imposto a política, aí eu voto. Enquanto eu for servir só de palhaço, comigo, não. Pessoal do Coronel Alves, que se propôs a ir para Brasília para dar um basta nesses terroristas da esquerda mundial, tem o meu apoio, tá? Vamos levar homem de verdade, tá certo? E se precisar, sim senhor, que tenhamos acesso às ferramentas necessárias para enfrentar qualquer tipo de bandido e qualquer um canalha disfarçado de polícia que se levante para defender os bandidos, disfarçado de senador, de ministro, terroristas, traficantes de drogas e de armas, assassinos do povo brasileiro. Qualquer policial ou militar que se levantar para defender assassino, traficante, terrorista da esquerda mundial é traidor da pátria. É assassino do povo brasileiro. Não é militar, não é policial, não é nada. Não passa de um lixo igual ao que ele defende. Levantem-se, homens de Caxias, de verdade. Vocês têm o quê? Trocaram o que tinha nas veias de vocês? Pelo quê? O que corre na veia de vocês? Homens da pátria, homens das forças policiais. O que está correndo dentro das veias de vocês? Grande abraço. Acabou para mim e para quem tem condição de entender o que está acontecendo. Para mim acabou. Acabou! Caminhoneiro, faz a tua parte. Não seja idiota de novo. Tá certo? Que aí o povo vai te apoiar. Se for para intervenção, para de enrolar então. Bob, escancara de vez. E não arreda o pé. E você, policial, cuidado quem você defende. Se você é polícia de verdade. Tá? Defender bandido não vai passar mais pro povo desse país. Grande abraço.